Olá, pessoal. Então vamos aqui a mais uma aula referente à terceira semana de estudos remotos, onde o eixo norteador para essa semana é saúde. E aí a gente vai trabalhar o tema o novo coronavírus, numa perspectiva de ação preventiva. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouco para vocês sobre a questão do coronavírus. Então, o que é o coronavírus? Então, os coronavírus, eles fazem parte de uma grande família viral, conhecidos, né, já desde meados dos anos 60. O coronavírus não é algo assim recente, né? Por isso que a gente até chama de novo coronavírus. Porque a família coronavírus ela já é estudada desde os anos 60. Elas causam, é um grupo de vírus que causam infecções respiratórias, tanto em seres humanos como também em animais. E geralmente são infecções que causam doenças respiratórias leves e também moderadas, semelhantes a um resfriado comum. No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde, gente, ela foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, que é uma província de Hubei, na China. Uma semana depois, as autoridades chinesas elas confirmaram que haviam identificado um novo vírus, o chamado novo coronavírus. E ele foi inicialmente denominado de 2019 nCoV. Depois, né, houve uma mudança e aí passou-se a adotar um nome mais emblemático que ficou conhecido como Covid-19. Quais são os sintomas? Quais são os sintomas para uma pessoa que ela está com o novo coronavírus? Ou então está com a Covid-19? Então, aqui nós temos, eu peguei esse infográfico da Organização Mundial da Saúde, e aí ela coloca os sintomas, eles estão divididos aqui em sintomas que são comuns, tá? E os casos assim que são mais graves. Os sintomas comuns, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o indivíduo apresentar febre, cansaço, né? O corpo, né, ficar pedindo repouso, parar, muito cansaço, e uma tosse seca. Esses são os sintomas mais comuns. Como casos mais graves, quando o indivíduo começa a ter, por exemplo, febre alta, temperatura muito alta, pneumonia ou grande dificuldade de respirar, aí já é considerado grave. Então, o indivíduo já tem que, de certa forma, procurar imediatamente um atendimento médico. Quem tem os maiores riscos com essa doença, quando ela se agrava? Então, é aquilo que a gente chama de grupo de risco, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela vem apontando desde o início que os adultos com mais de 60 anos, eles estão dentro desse grupo de risco, né? Pessoas que também já têm doenças pré-existentes, como pessoas diabéticas, pessoas cardiopatas, né? Pessoas que já têm problemas de respiração, cardíaco, essas doenças, elas estão nesse grupo maior de risco, né? De contrair o coronavírus. Como é que essa doença ela é transmitida, né? A doença ela é transmitida através do contato pessoal próximo, né? Com pessoas infectadas. Se o indivíduo está infectado, então você não pode ter contato com esse indivíduo, né? A não ser com medidas protetivas, né? Com medidas que venham impedir essa transmissão. Você também pode contrair a doença através da tosse, do espirro, das pessoas que são infestadas, né? Infectadas. Você também pode contrair o vírus através do toque em objetos ou superfícies contaminadas e, em seguida, levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos. São as principais fontes, né, de transmissão desse novo vírus. Estudos e mais estudos estão sendo realizados acerca dessa doença, que para a medicina e para a ciência hoje, ela se constitui assim, um mistério, porque os cientistas estão a todos os instantes fazendo testes e mais testes, tentando buscar uma vacina e um tratamento específico. Os casos graves, eles precisam, né, de serem acompanhados por
Por isso que o indivíduo que está com falta de respiração, né? Sem respirar bem, febre, ele tem que procurar um hospital. Por quê? Porque ele vai necessitar, por exemplo, de oxigênio, ele vai necessitar de uma ventilação mecânica, né? Pessoas que praticamente não conseguem respirar somente pela ação pulmonar. Então, elas vão ter que ser entubadas, né? Ir para UTIs, como nós estamos vendo aí no mundo e no nosso país e no nosso estado, né? Então, gente, diante dessa pandemia que assusta, né, que amedronta o mundo inteiro, em que nós estamos nesse processo de isolamento social, porque tem sido o único remédio, entre aspas, né? A única forma para a não transmissão de forma coletiva desse novo coronavírus é a gente manter o isolamento social. Por isso que a gente tem pedido, né, encarecidamente às instituições, às autoridades, encarecidamente para que as pessoas fiquem em casa. E outra, gente, é importante que a gente se prepare, né? Como nós vamos se preparar? Primeiro, obtendo informações que são confiáveis. Infelizmente, nós estamos aí com uma mídia que veicula assim, uma grande quantidade de fake news, principalmente com essa era digital, dessa tecnologia. Nós temos aí os WhatsApp, os Facebooks, os Instagrams. Então, muitas notícias falsas, elas são veiculadas nessas redes e isso só vai não cumprir, né, com o papel realmente de informar a população. Então, vamos buscar informações que sejam dignas, que sejam confiáveis. Outra coisa, lavem bem as mãos frequentemente com água e sabão. Ou então use o álcool em gel. Por quê? Porque lavando as mãos, você vai fazer com que você, ao contrair o vírus na mão, você não leve para a boca, não leve para o nariz, né? Não leve para os olhos, porque nós costumeiramente, usamos nossas mãos, né? E levamos a cabeça, a boca, os olhos, o nariz. Então, isso é uma principal via, né, de contágio. Então, lavar muito bem as mãos, frequentemente. Sempre que você for em algum lugar, sempre que você for fazer uso de algum equipamento para comida, tudo que você for precisar usar as mãos, é sempre bom, depois do uso e antes do uso, fazer a limpeza das mãos, a higiene das mãos, né? Outra dica muito importante para você se preparar é sempre cobrir a sua boca com um antebraço quando você for tossir, né? Tipo assim, você vai tossir, então você tosse, cobre sua boca com o antebraço no momento de tossir ou espirrar. Ou também usar lenços descartáveis e em seguida jogar isso no lixo e lavar, lógico, imediatamente as mãos. Hoje, né, na atualidade, está se requerendo muito o uso das máscaras. Nós sabemos que também é outra aliada contra essa contaminação, né, essa proliferação do vírus. Porque nós sabemos que as máscaras, né, elas vão proteger, né, a você, como também proteger ao outro. Nós já temos aí estados e países que estão criando leis, né, obrigando a população a fazer uso de máscaras, né? Então, preparando-se, você vai ter que agir. E vamos agir de que forma, gente? Evitando o contato físico com pessoas que tenham sintomas de gripe. Não é porque a gente vai discriminar a pessoa, se separar da pessoa, mas é uma prevenção, gente. Nós não podemos nos aproximar de pessoas que estão gripadas, não podemos conversar com pessoas que estão gripadas. Evite tocar seus olhos, a sua boca, o seu nariz com as suas mãos sem lavá-las, né? Não compartilhe copos, pratos ou outros artigos de uso pessoal. Sempre que for utilizar, limpe-os, desinfete-os, né? Use, por exemplo, o hipoclorito na maioria das coisas que você for utilizar, né? E se você viajou a algumas áreas onde o vírus circula ou esteve em contato físico com alguém diagnosticado com febre, com tosse, com dificuldade para respirar, procure o atendimento médico no momento que você começar a apresentar os primeiros sintomas, mesmo que sejam sintomas leves.
E a gente não deve se automedicar, porque não existe medicação para esse coronavírus. A gente tem que buscar o apoio médico para receber as orientações adequadas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E aqui eu trago só nessa lâmina para... Hoje nós estamos realizando muitos testes, né? Então, nós temos aqui basicamente 2 testes que são utilizados para identificar o coronavírus, né? Nós temos aqui o teste chamado PRC, né? Que é um teste mais apurado, mais detalhado, onde é coletado, né? Através da cavidade, né? Da narina aqui do indivíduo, o material, e esse material ele é analisado em laboratório. É um teste mais demorado, porém mais preciso. E nós temos também esse teste, que é o chamado teste rápido. É um teste que o resultado pode sair em 10 a 15 minutos. Está sendo muito utilizado, né, no Brasil inteiro, em alguns estados, no mundo inteiro, depois que a contaminação, ou seja, a proliferação, ela está acontecendo assim de maneira assustadora. Então, está se utilizando muito esse teste rápido. Não é um teste assim muito confiável, porém, ele vai detectar se a pessoa está realmente, se ele vai apresentar aspecto negativo ou positivo com relação ao coronavírus.